E aí, meninas, eu sou a Karina Nunes e hoje nós vamos aprender sobre os pincéis, um guia completo sobre os pincéis. Para que serve, quais são eles, tudo sobre eles. E para que você entenda tudo sobre os pincéis de uma forma muito mais clara, eu dividi por blocos. Primeiro, base, quais são os pincéis de base, corretivo, quais são os pincéis do corretivo, e aí assim vocês vão conseguir entender muito melhor. Então, para começar, vamos falar sobre a base, quais são os pincéis de base. E vamos iniciar com a esponjinha. Essa esponjinha aqui, que geralmente a gente ganha quando a gente compra pó ou quando a gente compra base, ela geralmente vem. Essa esponjinha é muito boa para aplicar tipo base mais cremosinha, mais líquida, porque ela consegue espalhar bem, só que ela acumula muito produto. Então você tem que tomar cuidado com o acabamento, se tá com muito produto na sua pele, se tá acumulando em algum ponto, para você conseguir espalhar bem. Outra esponja que você pode utilizar para aplicar a sua base é a Beauty Blender ou qualquer outra que tenha esse formatozinho ou maiorzinha, você pode utilizar. E ela é muito boa porque deixa um aspecto mais natural na sua pele, só que ela acumula muito produto. Então o que você deve fazer é molhar ela espirrando assim ou deixando ela de molho, que aí ela vai ficar mais umidazinha, mais molhadinha, e aí quando você aplicar o seu produto, ela não vai sugar tanto. E o terceiro pincel é o língua de gato, que é esse daqui. Ele é mais achatadinho, mais retinho aqui nessa ponta. E ele é muito bom para base líquida, porque ele consegue espalhar bem e dar uma alta cobertura na sua pele. Só que você tem que prestar bastante atenção, porque ele geralmente deixa a sua pele marcada. A base fica marcada na sua pele. Então, se você quiser utilizar a língua de gato, o ideal é finalizar com uma esponjinha, para dar um aspecto mais natural na sua pele. E o quarto pincel é esse daqui, que é o Duo Fiber. Eu particularmente amo esse pincel, porque ele deixa a sua pele muito mais natural, você consegue aplicar ele de uma forma muito mais fácil, porque ele é feito de cerdas sintéticas e naturais. Então, se você aplicar dando batidinhas, lembre-se disso, não arrastando, dando batidinhas na sua pele, você vai conseguir um resultado muito natural. E o quinto pincel para finalizar esse bloco da base é o Kabuki, esse daqui. Ele é mais preciso para você aplicar a sua base, tem uma precisão muito mais alta e aí você consegue uma cobertura mais alta na sua base. Então vamos recapitular os pincéis que você pode utilizar para aplicar a sua base. O primeiro, que é essa esponjinha aqui, que é a tradicional. O segundo, que é Beauty Blender ou qualquer outra que você encontrar aí. Esse daqui, que é a língua de gato, Duo Fiber e Kabuki. Agora, nós vamos começar o segundo bloco, que é o bloco do corretivo. Quais são os pincéis para você aplicar o seu corretivo? E vamos começar com a esponjinha, que é a esponjinha Beauty Blender. E você deve estar se perguntando, mas essa esponjinha já apareceu lá no da base. Mas isso acontece. Os pincéis têm muitas funções, então você consegue aplicar ele para várias coisas, com vários produtos. Então, a mesma coisa que eu disse dela lá na base vai acontecer aqui no corretivo. Ela acumula muito produto, você pode utilizar mergulhando na água, né, deixando ela mais umidazinha, e aí sim você vai conseguir espalhar o seu corretivo. Mas ele também consegue dar um aspecto muito mais natural para sua pele. Então, ele é muito bom. E agora nosso segundo pincel é a língua de gato de novo. Como eu tinha te falado, o pincel tem várias funções, então você consegue aplicar com vários produtos diferentes. Mas ele vai desempenhar uma função muito melhor aqui no corretivo, por causa do tamanho dele. Você vai conseguir aplicar exatamente na área dos olhos para conseguir espalhar. E tem ainda 3 tamanhozinhos que você pode escolher, que é o tradicional, como eu tinha mostrado lá no da base, tem o médio e tem o pequeno. E o terceiro pincel é o Duo Fiber, esse daqui. Igual o da base, né, que eu falei do Duo Fiber, só que daquele ele era maior. Esse daqui ele é pequenininho, específico para a região dos olhos para aplicar o seu corretivo. E como eu falei lá no da base sobre o Duo Fiber, que você consegue ter um resultado muito mais natural na sua pele, vai acontecer a mesma coisa aqui no corretivo. Você vai conseguir um resultado muito mais natural, muito mais leve no seu corretivo.
E o quarto é o Kabuki, esse daqui. Eu também falei sobre ele lá no da base, só que era um kabuki diferente, era o kabuki maiorzinho, específico para base. E esse daqui vai ser para suas olheiras, para tapar as marcas de acne, de espinha, porque ele tem uma precisão muito alta. Então você vai conseguir aplicar o seu corretivo e conseguir realmente tapar as suas olheiras, as suas marquinhas. Então vamos recapitular. Os pincéis que você pode utilizar para o seu corretivo são essa esponjinha, que é a Beauty Blender, ou alguma outra que você encontrar. Esse daqui, que é a língua de gato, tradicional, médio ou pequeno. O Duo Fiber e o Kabuki. Agora nós vamos começar o terceiro bloco, que é o bloco do pó compacto. E vamos iniciar com a esponjinha, que eu falei lá no da base, que você precisa ter cuidado com ela, porque ela acumula muito produto. Então aqui no pó compacto vai acontecer a mesma coisa, precisamos ter essa atenção extra com ele. Então quando você for aplicar o seu pó compacto, dê batidinhas na sua mão para tirar o excesso do pó e aí sim você vai conseguir selar a sua maquiagem. E o segundo pincel é esse daqui. Ele é conhecido por ser tradicional para base e para pó. Então, se você for numa lojinha e pedir um pincel de pó ou de base, vai vir esse daqui provavelmente. Mas eu prefiro utilizar ele para aplicar a base. Acho que ele consegue espalhar muito melhor a base no seu rosto. E o terceiro pincel para você aplicar seu pó compacto ou seu pó translúcido também é esse daqui, que é o pincel de pó regular. Ele é muito famoso, geralmente as pessoas usam esse pincel para aplicar o pó no rosto, né? Então você consegue encontrar ele com mais facilidade e também aplicar o produto com ele, porque ele é grandinho e ele consegue espalhar bem o produto no seu rosto. E uma dica muito boa para você descobrir se o pincel é para aplicar o pó é o tamanho dele. Se ele é muito fofinho, se ele é grandinho, então provavelmente ele vai ser de pó. E o quarto pincel para finalizar esse bloco é o Duo Fiber de novo. Ele apareceu lá no da base, ele apareceu no corretivo mais menorzinho e agora ele vai aparecer de novo, o mesmo da base, esse daqui grande. Então você consegue um resultado muito mais natural também passando pó compacto. Então, recapitulando os pincéis que você pode utilizar para aplicar o seu pó compacto ou o seu pó translúcido. O primeiro, esse daqui, que é a esponjinha. O segundo, esse daqui, que é o pincelzinho tradicional. Esse daqui, que é o pincel de pó regular. E por último, o Duo Fiber. Agora vamos iniciar o bloco do contorno. Quais são os pincéis para a gente fazer o nosso contorno? E o primeiro vai ser o pincel chanfrado, que é esse daqui. Ele facilita muito o contorno do seu rosto por causa da estrutura do pincel. Ele tem essa estrutura que vai direitinho na sua bochecha, no redor da sua testa, então facilita muito na hora da aplicação. Agora, para fazer o contorno do nariz, você também vai utilizar o chanfrado, só que ele vai ser menorzinho, para você conseguir dar alguns detalhes que esse grandão não vai conseguir. O segundo pincel é o Kabuki chanfrado. Então, ele vai ter aquela mesma estrutura que eu acabei de falar, esse cortezinho para você aplicar direitinho na sua pele, só que ele vai ser o Kabuki, que tem mais precisão para você aplicar o produto. O outro pincel que você consegue também aplicar o seu contorno é esse daqui, que é o pincel de contorno. Ele é muito conhecido, o nome dele é assim mesmo, então as pessoas costumam comprar geralmente esse pincel. E para finalizar esse bloco, eu vou trazer ele de novo aqui, que é o pincel Duo Fiber. Ele também é muito bom para utilizar para espalhar o seu contorno, para aplicar, para esfumar. Ele é muito bom, ele consegue dar um resultado muito natural para sua pele. Então, recapitulando os pincéis que você pode utilizar para aplicar o seu contorno, são esse daqui, que é o chanfrado, e tem o chanfrado para fazer o contorno do seu nariz. Tem esse daqui, que é o chanfrado Kabuki. Esse que é o pincel de contorno normal mesmo, que você consegue encontrar em qualquer lojinha. E para finalizar, o Duo Fiber. Agora nós vamos começar o bloco do blush, os pincéis que você pode utilizar para aplicar o seu blush. E eu vou começar com esse daqui, que eu já falei lá no contorno,
que você também pode aplicar o seu blush, porque ele encaixa perfeitamente na sua bochecha, no seu queixo, onde você vai conseguir aplicar o seu blush. O nome dele é pincel de blush tradicional. Só que lá no contorno, eu falei que o nome dele era pincel de contorno. O que acontece é que nas lojas, geralmente isso muda. Questão de marca, de loja, isso pode variar. Então, você só perguntar para o vendedor o que você quer, o nome do seu pincel, que ele vai saber te responder. O segundo pincel para você fazer o seu blush é esse chanfrado, que eu falei também lá no contorno. Você consegue aplicar ele exatamente em cima da sua maçãzinha, no seu queixo, na lateral da sua testa, dependendo só do seu tipo de rosto. E para finalizar, vem o pincel Kabuki para blush. Ele é muito diferente, né? Porque ele é pequenininho, mas ele é muito bom. Garante mais precisão na hora de aplicar o blush e também um aspecto muito mais natural no seu rosto. Então, recapitulando os pincéis, tem esse daqui, que é o pincel tradicional para blush, esse chanfrado e o Kabuki. Agora nós vamos começar o bloco de iluminador. Quais são os pincéis para você aplicar o seu iluminador? O primeiro vai ser esse daqui, que é um pincel pontudo. E ele tem muita precisão, então você consegue aplicar exatamente aonde você quer, além de ser durinho. Então você consegue aplicar na lateral do seu rosto, no seu nariz, em cima do arco do cupido ou aqui na sobrancelha. Então você consegue variar muito com ele. O segundo pincel é o pincel chanfrado, só que ele vai ser pequenininho assim, para você conseguir acessar alguns pontos que o grande não consegue. Então aqui para fazer o ponto luz, ou aqui para fazer a sua sobrancelha embaixo para dar aquela iluminada, você vai conseguir um resultado muito melhor com ele. E o terceiro, para finalizar, é o pincel vassourinha, que você consegue um aspecto muito mais natural na sua pele, porque fica muito suavizado. Você aplica levezinho assim no seu rosto e ele já fica. Além de você conseguir limpar as sujeirinhas do seu rosto. Por isso que ele se chama vassourinha. Então, recapitulando, esse daqui, que é o pincel pontudo, o chanfrado pequenininho e esse daqui, que é a vassourinha. Agora vamos começar o bloco dos pincéis de delinear, que pode ser para fazer a sua sobrancelha ou para fazer seu delineador. Vamos começar com esse pincelzinho aqui, que o nome dele é pincel para sobrancelha, mas você também consegue aplicar o seu delineador. Mas eu vou focar na sobrancelha, porque ele é muito bom, porque ele é pequenininho e bem precisozinho. Então você consegue aplicar exatamente onde você quer tapar suas falhas ou fazer sua sobrancelha mais marcada. Um outro pincel que você pode utilizar é esse daqui, que o nome dele é pincel para delinear de topo reto. Ele é muito bom para você fazer a sobrancelha, mas também para fazer o seu delineado, se você quiser fazer com uma sombra colorida ou para aplicar a sua sombra debaixo da linha d'água. Você consegue ter um resultado muito bom porque ele é bem retinho e você consegue acessar exatamente aonde você quer aplicar o produto. E o terceiro é o pincel chanfrado, que é esse daqui. Ele é muito parecido com o primeiro, esse daqui, ó, que eu mostrei lá no começo, só que esse daqui, ele é mais compridinho, essa partezinha chanfrada, e esse daqui é menorzinho. Esse aqui você consegue ter mais precisão e esse daqui você consegue dar um acabamento melhor para o seu delineado. Então, recapitulando, tem esse daqui, o pincel para sobrancelha, esse daqui, que é o de topo reto, e esse daqui, que é o chanfrado. Agora nós vamos começar o último bloco, que é o bloco das sombras. Quais são os pincéis para você utilizar? O primeiro é esse daqui, que é o pincel para sombra. Então ele é mais achatadinho, então você consegue depositar a sua sombra perfeitamente. O segundo pincel é o pincel angular. Ele é ótimo por causa da precisão dele, porque você consegue aplicar exatamente sua sombra para fazer o seu côncavo, para marcar o seu côncavo, por causa da precisão. O terceiro pincel é o pincel lápis, esse daqui. Ele é mais pontudinho e mais durinho também. Então você consegue fazer alguns detalhes que os outros pincéis não conseguem fazer, porque não consegue alcançar o local. Então esse daqui consegue fazer uns acabamentozinhos que os outros não conseguem.
E o quarto e o último é o pincel pontudo. Você consegue fazer a transição das suas sombras, fazer o acabamento, marcar também o côncavo. Então ele é muito bom, muito macio, é bom para espalhar. Então, recapitulando, esse daqui que é o pincel para sombra, esse daqui que é o pincel angular, esse que é o pincel lápis e esse que é o pincel pontudo. Então é isso, meninas. Esse é o guia dos principais tipos de pincéis e para que eles servem. Então, a partir de agora, só vai precisar você bater o olho no pincel que você vai saber qual é o nome dele, para que ele serve. Então, vai já estar tudo na sua cabeça. E não se esquece do que eu falei lá no começo do vídeo, que cada tipo de pincel serve para um monte de coisa, para aplicar vários produtos. Então, não se esquente com isso. Então é isso, meninas. Até o próximo vídeo.